Este vídeo é para os que estão curiosos do porquê estarmos interessados em decompor sinais em senoides com a série de Fourier. Na verdade, já foi citado que queremos fazer esta decomposição porque quando passamos uma senoide ou exponencial complexas, que no fundo são a mesma coisa, por um sistema linear e invariante no tempo, a saída terá a mesma forma da entrada, ou seja, ela também será uma senoide de mesma frequência de oscilação da senoide de entrada, talvez com uma amplitude diferente ou que esteja um pouco atrasada. Ok, mas então por que isso acontece? Pois bem, primeiro vamos analisar funções exponenciais comum, ou seja, sem um número complexo. Não sei se você já parou para pensar, mas a exponencial tem uma propriedade bem interessante, em que um deslocamento no tempo é equivalente a uma multiplicação por um escalar. Isso é uma propriedade bem boba até. Veja só, se eu tenho aqui um exponencial que é e elevado a t menos 3, eu posso decompor ela pelas propriedades das exponenciais em e elevado a menos 3 vezes e elevado a t. Note que o e elevado a menos 3 multiplicando aqui na frente é só uma constante, que colocando na calculadora dá mais ou menos 0,0498. Então, concluímos que deslocar a exponencial em 3 unidades para a direita é a mesma coisa que multiplicar por 0,0498. Note que isso não é uma exclusividade do Euler. Poderíamos da mesma forma descobrir que deslocar 2 elevado a x em 3 unidades para a direita é o mesmo que multiplicar 2 elevado a x por 0,125. Você deve se lembrar da nossa discussão sobre fasores de que a exponencial complexa representa uma espécie de ponto que gira no plano complexo. O que eu vou mostrar agora é uma representação desse giro no plano complexo, mas considerando que o tempo é uma terceira dimensão. É como se um ponto caminhasse por essa espiral e prestássemos atenção apenas na sombra que ele faz sobre o plano complexo. Note que esse diagrama é bem interessante, porque se olharmos ele de cima, vemos apenas o eixo real do tempo, o que nos dá o cosseno de θ da equação de Euler. E se olharmos ele de lado, vemos apenas o eixo complexo e o eixo do tempo, o que nos dá o seno de θ da equação de Euler. Ok, agora o que acontece se eu girar esta espiral infinita? Nesse caso, teremos uma espécie de ilusão de óptica, que por coincidência é uma verdade matematicamente. Girar a espiral é o mesmo que deslocar ela. E você pode entender isso vendo daqueles postes vermelho e azul que os barbeiros antigos colocavam na frente do salão. As espirais estão girando, mas você tem a impressão de que elas estão se movendo. Então, girar essa espiral complexa é o mesmo que deslocar ela no eixo do tempo. E como ela é infinita, realmente não tem como saber a diferença. Se você se lembrar dos números complexos, para girar um ponto no plano complexo, basta multiplicá-lo por um outro número complexo. Só que agora estamos fazendo isso com todos os pontos da espiral. Lembre-se que os ângulos vão se somar e os módulos vão se multiplicar. Então, se usarmos um número complexo de módulo 1, o diâmetro da espiral permanecerá inalterado. Se o módulo for menor que 1, a espiral ficará mais fina, e se o módulo for maior que 1, a espiral ficará mais grossa. Lembre-se que ela gira de acordo com o ângulo do complexo. O que precisa ficar claro é que esse efeito de multiplicação complexa da espiral, que é capaz de modificar a sua espessura e girá-la, pode ser traduzido matematicamente em uma multiplicação por amplitude e um deslocamento da espiral no eixo do tempo, e que esse deslocamento no eixo do tempo nada mais faz do que mudar o ângulo no círculo em que a espiral cruza o plano complexo no tempo igual a zero. Ou seja, é apenas uma alteração na fase. Isso também pode ser visto com álgebra. É um pouco menos bonito, mas talvez muito mais prático. Começamos multiplicando uma exponencial complexa, neste exemplo pura e simples, por um número complexo. Convertemos esse complexo para a forma polar, convertemos da forma polar para exponencial, com a fórmula de Euler. Juntamos as exponenciais com a propriedade das exponenciais e isolamos a unidade imaginária. Pronto! Provamos que realmente uma multiplicação da espiral por um número complexo é equivalente a deslocá-la e mudar seu diâmetro.
Ok, agora só falta mais uma informação para você juntar todos os pontos. É a seguinte: uma exponencial complexa é uma autofunção de sistemas lineares invariantes no tempo. O prefixo auto aparece com bastante frequência na matemática, e ele é usado para falar de uma operação que é equivalente a uma multiplicação por uma constante. Vamos provar isso, e para isso, vamos colocar um sinal x de t na entrada de um sistema linear invariante no tempo genérico e observar a saída do sistema utilizando a fórmula da convolução. Começamos escrevendo a fórmula da saída do sistema, só que trocando de lugar o x e o h, o que é perfeitamente válido, já que a convolução é comutativa. Temos então que y de t será a integral de h de tal, x de t menos tal de tal. Mas, para este caso, vamos considerar que a entrada x do sistema é uma exponencial complexa, tal que x de t é igual a e elevado a j ômega t, que nos dá y de t é igual a integral de h de tal, e elevado a j ômega t menos tal de tal. Mas nós podemos separar os expoentes da exponencial, o que nos dá y de t é igual a integral de h de tal, e a j ômega t e a menos j ômega tal de tal. Note que estamos integrando em tal, mas já surgiu lá dentro um e a j ômega t, que independe de tal. Ele é uma constante para essa integral. Portanto, podemos colocar para fora, o que dá y de t é igual e a j ômega t, integral de h de tal e a menos j ômega tal de tal. Mas agora preste atenção. Temos uma multiplicação de um valor que depende apenas de t na esquerda e de uma integral que depende apenas de tal na direita. Mas lembre-se que tal era só uma variável auxiliar. Na prática, é só o t que nos importa. Quando essa integral for resolvida, seja lá no que ela vai resultar, será uma constante, mas provavelmente uma constante complexa. Vamos chamar esse resultado de k. Então fica y de t é igual a k e a j ômega t. E veja só que surpresa agradável. Descobrimos que quando passamos uma exponencial complexa por um sistema linear e invariante no tempo, a saída é justamente uma multiplicação dessa exponencial complexa por um número complexo. Mas em boa parte desse vídeo, nós discutimos que uma exponencial complexa é como uma espiral. E uma multiplicação de uma exponencial complexa por um número complexo tem um efeito de girar a espiral e mudar o seu diâmetro. Mas tal efeito é a mesma coisa que deslocar a espiral e mudar o seu diâmetro. E se olharmos a espiral de cima, veremos o eixo real e o eixo do tempo, e a espiral vira uma senoide. Então, estamos apenas mudando a fase e a amplitude dessa senoide, sem mudar sua frequência. Então é isso. Espero que você esteja convencido que quando passamos uma senoide por um sistema linear invariante no tempo, na saída teremos a mesma senoide, só que com amplitude e fases diferentes.